Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport e Comédia, tudo junto. Boa noite, gente. Sport Comedy na área, começando aí nesse dia 19 para dia 20 de novembro de 2023. Sem mais delongas, eu peço que se inscreva no canal, deixa um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Vamos falar com o Luxemburgo daqui a pouco, um bate-papo com o treinador Luxemburgo. O que o Luxa está pensando da vida, sobre o Campeonato Brasileiro, sobre seleção brasileira, daqui a pouco. Mas antes eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e vamos juntos. E se inscrevam no canal também, deixa um like, comenta. Tá faltando comentário, gente, vamos comentar. Vamos falar com o Luxemburgo. Luxemburgo, boa noite. Depois da saída do Corinthians, quando você sai depois do jogo contra a equipe do Fortaleza, jogo decisivo aqui, não, jogo decisivo, perdão, no Castelão. O que aconteceu, Vanderlei, para você ter saído do Corinthians? Boa noite a todos. Muito prazer estar falando para vocês aí do Sport Comedy. Então é o seguinte, fui realmente fritado. Um momento que realmente não podia ter acontecido, tá certo? E aí acontece isso, então é o seguinte, não era para ter acontecido. Eu fui informado que não fazia mais parte do grupo e que eu seria desligado do Corinthians. Então realmente eu cheguei para dar o treino e o que aconteceu? Então realmente eu fui fritado. Eu acho que realmente faltou um pouco de consideração porque eu fui o único treinador que pegou o Corinthians no momento que o Corinthians estava difícil, tá certo? Ninguém queria treinar o Corinthians. Então realmente acontece realmente uma coisa que não podia acontecer. E a gente fica chateado, porque o Corinthians realmente foi um clube que marcou a minha história. Mas eu agradeço o Corinthians de coração, foram 3 passagens. E vai marcar sempre a minha vida, a minha história. E acredito como treinador que o Corinthians é uma equipe que está se recuperando no campeonato. Fez um ano realmente ruim, mas tem condição de melhorar. E nós vamos torcer muito para que o Corinthians volte a ser o grande Corinthians e que conquiste títulos para a próxima temporada. E você está magoado com a atual diretoria? Você acha que faltou um pouco mais de, na minha visão, faltou um pouco mais de hombridade, um pouco mais de respeito com o seu profissional, o Vanderlei? É claro, claro, com certeza. Acho que faltou um pouco de tudo. Faltou um pouco de respeito, faltou um pouco de hombridade, faltou um pouco de senso, tá certo? Porque eu fui um treinador que realmente foi o único que pegou e resolveu pegar essa barca, tá certo? Outros treinadores não quiseram. Então é o seguinte, o Corinthians realmente estava numa situação complicada. Quando a gente chegou, a gente colocou os atletas. Realmente o que precisava ser feito para o Corinthians melhorar. E realmente eu achei que faltou um pouco mais de profissionalismo por parte dessa diretoria que me dispensou realmente às vésperas de um jogo decisivo contra o Fortaleza e que eu acredito que realmente se eu tivesse, o Corinthians poderia ter passado para a decisão da Sul-Americana. O Vanderlei, você aqui realmente é um treinador que faz muitas descobertas, descobre muitos jogadores jovens. Esse elenco do Corinthians hoje, você descobriu Wesley, Moscardo, o próprio Felipe Augusto, outros jogadores. Você hoje pode se dizer que é o treinador que faz descobre jovens talentos no futebol brasileiro? Realmente fui eu que descobri esses jogadores, tá certo? Descobri também o Danilo no Palmeiras, o Patrick de Paula no Palmeiras. Então realmente eu sou realmente especialista em descobrir jogador, tá certo? E a gente vê isso com muito carinho, porque o futebol hoje está precisando disso, tá certo? Então a gente precisa descobrir jogador. E a gente descobre. Foi muito importante a descoberta desses jogadores para o Corinthians, porque são jogadores que realmente vão fazer o clube no futuro se tornar referência. Assim como no Palmeiras também, assim como em outros clubes. É importante hoje você dizer que a base é o sucesso do futebol. Você tem que valorizar o que você tem em casa, tá certo? Porque o futebol hoje é a base. A base é o futuro do clube, tá certo? E tem que ser valorizada. Ô Vanderlei, e a seleção brasileira? O que aconteceu com a seleção
que você está achando do Fernando Diniz? 2 derrotas seguidas, Uruguai e Colômbia. Você acha que o Fernando Diniz é o treinador certo para a seleção brasileira? O que você vê em relação a essa seleção, que para mim é a seleção dos empresários? Olha, o Fernando Diniz realmente é um treinador muito bom, mas não está numa vibe boa, tá certo? Então, assim, realmente pegou uma seleção que realmente perdeu 2 jogos. Já aconteceu isso lá atrás, vocês vão lembrar. E o Brasil conseguiu sair dessa situação. Cabe aos atletas e cabe ao Fernando Diniz realmente colocar na cabeça o que é a seleção brasileira, tá certo? Não tem esse negócio de seleção da CBF. O jogador que está sendo convocado, ele tem que entender, pô, que é jogador de seleção. Então o Fernando Diniz tem que chamar o jogador e falar para eles, ó, pô, baralho, pô, tu tem que jogar baralho, porra, tá certo? Não tem esse negócio de esse maior e esse menor, tá certo? O jogador tem o mesmo peso, tá certo? Então vocês têm que entender e comprar a ideia do que é a seleção brasileira, porra. Isso eu já falava há muito tempo quando eu era treinador, tá certo? Quando eu fui treinador da seleção brasileira, eu dava esporro. E não vou deixar de dar esporro porque o jogador quer ser maior, o jogador quer ser menor. Tem que dar o esporro e falar, porra, você vai jogar ou não vai? Então tá faltando um jogador da seleção brasileira chamar a responsabilidade. A convocação realmente tem que ter um pouco mais de critério. Convocar o jogador que está no melhor momento, o jogador que vem realmente fazendo gols, como por exemplo o Tiquinho Soares, convocar jogador que atua aqui. Eu vejo isso dessa forma. Criar uma base, tá certo? Às vezes jogador que atua na Europa tem comodismo, tá certo? Isso não pode acontecer no futebol. O jogador tem que entender, para estar na seleção brasileira, ele tem que dar o sangue, dar a vida dele, porra. E às vezes tá faltando isso. Então eu acredito que para você, jogador da seleção brasileira, tá faltando um pouco mais de vontade de jogar na seleção brasileira. Essa é a minha visão. Eu não sei se o problema é o Fernando Diniz, tá certo? Porque o Fernando Diniz é o treinador que ganhou Libertadores, porra. Então é o seguinte, às vezes não pode ser só o treinador. Tem que ter um pouco mais de vontade do jogador que atua na seleção brasileira. Porque você pode colocar o Klopp, você pode colocar o Guardiola, você pode colocar o Ancelotti. Mas se o jogador não quiser jogar, porra, fica difícil. Então, realmente, eu acho que o jogador tem que entender. E o Fernando Diniz tem que dar esporro no jogador, pô. Tem que chamar o jogador e falar, ó, baralho, porra, tu tá na seleção, tu tem que jogar, pô. Tem um monte querendo tua vaga, porra. Tu tem que jogar, pô. Tem que entender o que é a seleção brasileira. Se não entender, não pode jogar na seleção brasileira. E esse é o meu projeto, tá certo? Tá certo. Eu acho que o problema é o Fernando Diniz. Apesar de você dizer que não, Fernando Diniz para mim não é o treinador certo para a seleção brasileira. O Fernando Diniz, com todo respeito, é um Dunga melhorado. Porque o Dunga, quando chegou na seleção, não tinha experiência. O Fernando Diniz ganhou a Libertadores, tá, ganhou. Mas qual o critério máximo para ele ser premiado como treinador da seleção? Porque ele não está fazendo nada até agora. A seleção está uma bagunça. Não temos 11, não temos 22, não temos nada. Então, Vanderlei, eu acho o seguinte, está muito errado a escolha do Fernando Diniz como treinador. Eu gostaria do Abel, acho que nem Ancelotti, e o Abel Ferreira deixar ele, treinador, trabalhar. E eu acho que o treinador para a seleção brasileira tem que ser ele escolher, não é a CBF e não é os empresários. Você concorda com isso, Vanderlei? Olha, o Fernando Diniz é um treinador muito bom. Realmente fez um trabalho muito excelente no Fluminense. Se não tivesse feito e o Fluminense não tivesse ganhado, não estaria na Libertadores, porra. Então tem que ter um respeito com o profissional, tá certo? Ele é capacitado, é o treinador que levou o Fluminense ao título da Libertadores. Então é o seguinte, não tá lá à toa, tá certo? O problema realmente é jogador, não é treinador. E eu falo isso do futebol, tá certo? Então assim, não tem esse negócio de estar preparado, não tá. O Abel é um grande treinador, mas não quis vir para a seleção, tá certo? Então o Fernando Diniz realmente pega uma seleção brasileira desacreditada. E quando você critica o cara, dizendo qual é o critério para ele ser escolhido, você tem que entender que, pô, que o cara entende de futebol. O cara não veio à toa para ser o técnico da seleção. Então, assim, falta um pouco de vocês da imprensa entender que o treinador está sendo escolhido porque vem fazendo um bom trabalho, porra. Levou o Fluminense ao título da Libertadores, foi um bom treinador no São Paulo, treinou o Vasco, treinou o Santos. Então, assim, chegou o momento dele aceitar que ele é o treinador da seleção brasileira. Então ele tem que chegar ao reino do jogador, porra. Então, assim, o critério é o bom trabalho que ele vem fazendo, porra. Senão o Fluminense não tinha ganho Libertadores. Então o jogador da seleção brasileira, para mim, são os culpados. Eles que têm que jogar, eles que têm que chamar a responsabilidade. Mas é claro que o treinador, como o Fernando Diniz, tem também que convocar jogadores. Ele tem um erro dele, tá certo? Ele tem um erro dele,
porque às vezes não convoca quem merece ser convocado. Então às vezes está faltando ele definir, por exemplo, quais são os 11, tá certo? Não ficar só convocando jogador, convocando e não deixar uma base. Estamos 2 anos de Copa do Mundo, então às vezes falta isso ao Fernando Diniz. Está faltando critério para convocar, mas que ele realmente tem o critério para ser o treinador, com certeza, pelo trabalho que fez e levou o Fluminense ao título da Libertadores, tem que ser valorizado, porque não é qualquer treinador que ganha, pô. Eu discordo, eu acho que o Abel deveria ser o treinador. E erros, e erros, e erros. O que faz com que a CBF hoje é uma bagunça. O presidente da CBF também, eu vou te falar, qual o critério para ser presidente da CBF, né? Por isso que faz o Brasil hoje virar essa piada. Ô, Lucha, você acredita hoje que a seleção brasileira corre risco de ficar fora da Copa do Mundo? E você foi convidado pelo Ronaldo para treinar o Cruzeiro? O Brasil não corre risco de ficar fora de uma Copa do Mundo porque é uma seleção que nunca ficou, porra. Seleção que tem realmente tradição. Somos 5 vezes campeão do mundo, porra. Então isso se esquece. O que nós temos que arrumar é um grupo para ganhar a Copa do Mundo, porra. O treinador não entra em campo. O treinador escala. Para você escalar um jogador, você precisa ter um padrão, tá certo? E realmente o Fernandinho está errando no critério de convocar. Isso eu concordo. Mas que ele é um treinador que é capacitado e pode fazer a seleção ganhar, pode fazer, porque fez o Fluminense ganhar, porra. Com relação ao Cruzeiro, eu acredito o seguinte, o Cruzeiro fez realmente uma ligação para que eu pudesse vir a treinar a seleção, a treinar o Cruzeiro, porra. E não foi negociado, a gente não conseguiu chegar ao 10º comum, né? Então realmente faltou só na especulação. Mas seria uma honra voltar ao Cruzeiro, porque brilhei muito tempo lá e realmente foi um clube que me abriu portas, ganhamos títulos lá e torço para que o Cruzeiro fique na Série A, porque é um clube muito grande, um clube gigante e com certeza vai ficar. Realmente foi especulação, não teve nenhuma proposta clara, mas é claro que se tivesse, com certeza seria um prazer voltar ao Cruzeiro. Ô Luxemburgo, para terminar, quem vai ser campeão brasileiro? Você acredita que Botafogo, Palmeiras, RB Bragantino, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro? Quem ganha o Brasileirão? Olha, eu acho que vai ser difícil. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras tem condição. O Abel é um treinador, como você disse, fantástico. Não é o momento dele na seleção brasileira. Nada contra o Abel. Mas eu acredito que o Palmeiras está preparado para ser campeão brasileiro pela estrutura que tem, pelo treinador que tem e pela motivação que ele coloca para os atletas. Então, acho que realmente ele está no caminho certo. Agora, o Botafogo derrapou, tá certo? Por incompetência do jogador. É o que eu disse lá atrás. O jogador tem que entender o que o treinador passa, tá certo? E o treinador tem que dar expor no jogador, porra. Senão o jogador não vai. O jogador vai cair no comodismo, tá certo? E vai achar que tá ganho. Isso não existe no futebol, tanto na seleção quanto no clube. Por isso que o Botafogo derrapou. Eu acho que o Bragantino fez uma campanha excelente. Fortaleza, o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras está mais preparado para ser campeão, porra. O Flamengo, o Tite está chegando agora, então não posso dizer que o Tite está preparado para isso. Mas é um treinador realmente sensacional. Então acho que o título está mais preparado para o Palmeiras. Eu acho que também o Palmeiras está preparado. Ô Lucha, vai treinar alguma equipe para terminar ou vai se aposentar? Olha, baralho, porra. Então, às vezes estou pensando em virar cantor, tá certo? Quando eu estou aqui, eu sinto este momento lindo, olhando para você, sorrindo, mas não sei o que fazer. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi, tá certo? Forte abraço a todos e vamos que vamos, baralho, porra. Mas vamos ver brincando agora, tá certo? Eu sou treinador, porra. Eu não desaprendi, tá certo? Tem um projeto. Se o projeto for aprovado, qualquer clube procurar, é só ligar, tá certo? E tamo junto, porra. Tá certo, Vanderlei. Gente, comenta aí, deixa um like e tamo junto. E bom começo de semana a todos.